Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouco sobre valores pessoais, né? Aqueles valores, aquilo que a gente acha realmente importante, que define as nossas decisões, define, segundo alguns estudiosos, alguns mentores, alguns treinadores por aí, dizem que definem o nosso ser, o nosso caráter, a nossa ética, que desenham mais ou menos quem nós somos através daquilo que nós realmente damos muita importância. E para falar sobre valores, eu não posso deixar de falar sobre decisões, e se eu falo sobre decisões, eu não posso falar sobre crise. Então, através da neurociência, a gente consegue identificar bastante coisa relacionada ao comportamento. E uma dessas coisas é que toda a crise, né, nos leva a uma decisão ou uma inércia, né, uma inação. Quando nós temos uma crise, o nosso cérebro busca uma resposta, obrigatoriamente ali no processo cerebral, ele busca uma resposta dentro do nosso sistema de gravação, ou seja, no sistema de memória. Ele vai lá nas nossas memórias de curta, média e longa data e ele vai buscar referência nessas memórias para encontrar um comportamento que seja adequado para esse tipo de decisão. Várias decisões do nosso dia são automáticas, ou seja, nós repetimos tanto que o nosso cérebro não precisa mais ir buscar uma história. Ele já aprendeu e ele já sabe que tipo de comportamento ele tem que ter depois de uma determinada crise para gerar um comportamento de acordo com o tipo de ação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os nossos comportamentos, as nossas ações são baseadas em decisões que nós temos, baseados naquilo que é importante para nós, que faz parte da nossa história. Então, eu tenho uma história que lá atrás gravada na minha mente. Essa história tem uma emoção, por isso que ela foi gravada. Uma história só é gravada se ela tiver uma emoção. Ou seja, ela foi gravada, então ela tem uma emoção aqui em cima. Quando eu tenho uma experiência, eu busco uma referência no meu cérebro, eu vou lá atrás, encontro essa história, mas eu não trago essa história para cá. Eu trago a emoção e eu pego a emoção e coloco na experiência que eu estou vivendo. Essa emoção vai definir a minha atitude, a minha decisão. Então, eu vou ter um comportamento baseado na emoção. Ou seja, as nossas decisões são arcaicas, são antigas, são baseadas em histórias antigas. Então, na neurogênese, a neurogênese é a gênese, né? O início, quando o nosso cérebro está em formação. Para a gente entender isso de uma forma um pouco mais clara, pense numa criança que está brincando com um bichinho lá. Está brincando com a barata, e põe a barata dentro de uma caixinha e fica brincando. Ela não tem no cérebro nenhuma referência para poder associar aquele inseto a essa barata. Ele não tem, ele não conhece, não tem como comparar se ele não tem uma experiência. Só que aí vem a mãe, olha aquela situação, olha aquela experiência, pega a emoção dela e descarrega em cima da experiência. Meu Deus, uma barata! Vai lá e bate o chinelo, mata a barata, a criança começa a chorar assustada. E a mãe, não pode, barata é nojento, pelo amor de Deus, eu morro de medo de barata. A criança grava barata, experiência barata, pânico, morte, grava todas essas emoções que não eram dela, ela não tinha essas emoções ainda. Só que ela pega e aprende essas emoções com a mãe e grava na memória junto da experiência barata. Qual que é a emoção? Pânico, histeria. Qual que é quando ela tiver uma referência, uma experiência na vida dela, o que ela vai buscar? Ela vai ver uma barata, ela vai lembrar dessa história, a emoção vai vir, ela traz a emoção para a situação atual e ela gera o comportamento baseado nessa emoção. Ou seja, ela vai entrar em pânico, ela vai entrar em choque, ela vai começar a gritar, ela vai querer pegar um chinelo, vai querer matar a barata. Percebe? Mas ela não vai lembrar que ela brincava com essa barata, porque essa emoção subscreve normalmente as emoções que estão abaixo da camada, ali no fundo do iceberg. Está fazendo sentido? Ok. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu quero contar uma historinha bem rápida, que é baseado em neurogênese. E eu quero que vocês tracem comentários referente a isso, se bem que alguns já comentaram no nosso grupo VIP, mas vamos pensar assim. Tem um ninho em cima de uma árvore e um passarinho filhote cai desse ninho e cai no chão. Em pleno inverno. Ou seja, é sabido que esse filhote fora do ninho, fora dos irmãozinhos, ali no inverno, no frio, vai morrer
desprotegido, exposto ao frio. Mas vem um cachorro grande, em pleno inverno, vai lá e caga, né? Faz suas fezes, faz suas necessidades em cima desse filhote. E o filhote fica coberto de cocô. E o cocô quente acaba mantendo esse passarinho a salvo. Esse passarinho acaba sobrevivendo, porque ele fica ali, ele ganha uma proteção, né? E acaba acostumando com o cheiro, né? No início foi ruim, mas depois ele acostuma com aquele cheiro e se sente protegido ali, mas com aquele mal-estar, né? Pô, porque eu estou preso, né? Eu estou na merda. E de repente vem um gato olha, pega ele bem cuidadosamente, né, pela cabecinha assim, puxa, tira ele do cocô, tira ele das fezes, coloca ele do lado e começa a lamber aquele passarinho limpando. E aquele passarinho começa a se abrir todo com os carinhos e as lambidas do gato. E o gato lambendo e deixando ele limpinho, e o passarinho todo lá, né, sentindo todo aquele afeto. E quando o filhote de passarinho está bem limpinho, já não tem mais fezes nenhuma, o gato vai e come o passarinho. E o passarinho morre. Serve de comida. Então, a moral dessa história é que nem sempre aquele que te põe na merda, que te deixa na merda, é seu inimigo. E nem sempre aquele que te tira da merda é seu amigo. Né? Mas o que eu quero abstrair dessa metáfora, dessa analogia, o que eu quero, espero de vocês, é que vocês me expliquem por que o passarinho ele não agiu ou não reagiu quando o cachorro veio e fez cocô nele. Por que o passarinho simplesmente não saiu dali? Né? Ele não podia voar, um filhote, mas ele podia sair andando, sair debaixo do cocô. Por que ele não fez isso? Quando veio o gato, né, pássaro normalmente foge de gato, por que esse passarinho não fugiu do gato quando ele percebeu ali que o gato começou a lamber ele com outras intenções? Por que esse passarinho simplesmente não teve ação nenhuma em nenhuma das duas circunstâncias? Né? O que houve para não haver essa situação? E quando a gente traz essa analogia para a nossa vida, a gente percebe quantas vezes nós estamos na merda, nós criticamos as pessoas que não nos apoiam, que não nos entendem, que se afastam, e nós ficamos focados, né, em criticar, porque agora ninguém me ajuda, agora eu estou na merda, e a gente acaba acostumando com essa situação e procurando culpados, jogando a culpa, terceirizando nossa culpa, e a gente acostuma, né, em estar na merda. A gente fica acostumado, e as pessoas costumam falar que é a nossa zona de conforto. Eu, particularmente, eu não gosto, né, dessa coisa, vamos tirar você da sua zona de conforto. Ou se é zona de conforto, eu não quero sair da zona de conforto, eu quero sair da minha zona de merda. Porque se eu trabalho, se eu invisto dinheiro, se eu vou para a batalha, vou para a luta, para me vencer, para me ser um cara vencedor, para me trazer conforto para minha família. Aí vem alguém e fala, eu vou tirar da tua zona de conforto. Porra, eu dediquei minha vida para ter essa zona de conforto, para mim poder ter o conforto, transmitir esse conforto para minha família, para mim ter tranquilidade, para mim poder falar, hoje eu não vou trabalhar sem se preocupar com conta. Eu batalhei para isso. Aí vem alguém e fala, vou tirar da sua zona de conforto. Aí eu pergunto, você está confortável em ter contas para pagar? Você está confortável em ter o nome sujo? Está confortável em não ter dinheiro suficiente para pagar os seus débitos, as suas contas? Você está confortável na situação e não está trabalhando? Você está confortável numa situação de não ter recursos para gerar outros benefícios na sua vida, para não poder investir no seu hobby, para não simplesmente poder crescer na vida? Você está confortável com tudo isso? Então, se você não se sente confortável com isso, sinto lhe dizer, você não está na zona de conforto, você está na zona de merda. A zona de merda é exatamente essa merda, onde a gente acostuma e a gente passa um tempo aqui falando, não, minha vida é assim, eu não vou conseguir nunca mais limpar meu nome mesmo, então foda-se. O cheiro, eu acostumo com isso. E o meu cérebro pega essa decisão e coloca no modo automático. Então eu não evoluo. E quando eu vou partir para uma evolução, é importante para mim que eu não consiga sair, porque para o cérebro isso é importante, porque tem valores enraizados ali. E as nossas decisões, elas acontecem dessa maneira, elas acontecem assim. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa primeira crise, lembra que eu falei? Eu tenho cerca de
de 1.400 a 2.500 decisões por dia um ser humano adulto tem. 2.400 decisões por dia, em média, um ser humano tem. E muitas decisões a gente não percebe, porque são decisões automáticas. Abrir a porta por quê? Abro ou não abro essa porta? Eu vou e abro a porta. Essa decisão já está no modo automático. Por que eu abro essa porta? Porque eu preciso passar para o outro lado. Por que eu preciso passar para o outro lado? Isso na neurogênese eram crises. Por que eu preciso ir? Eu preciso aprender a abrir a porta. São várias decisões que foram sendo configuradas em cima de valores. Por que é importante ir para lá? Valor é tudo aquilo que você dá. Excessiva importância se torna muito importante na sua vida e começa a desenhar quem você é no seu comportamento, não quem você é na sua essência, na sua ética moral ali, mas sim mostrar quem você é baseado nos seus resultados comportamentais. Então, se eu tenho cerca de 2.400 decisões por dia e essas decisões são baseadas em crises que nós temos, porque eu só preciso decidir alguma coisa se eu tenho uma crise. Uma crise eu preciso definir se eu vou para cá ou vou para cá. O que eu faço com essa situação? A primeira crise que eu entendo que nós temos no dia, isso para a gente poder desenhar, entender e perceber. Tem uma percepção bem legal referente a valores. É de manhã. Eu acordo às 7 horas da manhã, desperta o rádio e relógio. Oh, meu Deus, 7 horas da manhã, eu vou ficar mais 5 minutinhos na cama. E eu vou ficar mais 5 minutos na cama por quê? Porque eu quero, porque está gostoso, o edredom está quentinho, né? A perna da minha esposa está quentinha, eu vou abraçar minha esposa, vou ficar mais 5 minutos aqui. Legal, eu vou ficar mais 5 minutos, mas de repente vem uma voz e começa, levanta, você tem uma reunião. Vamos, bora. E de repente, porra, reunião, levanto. E eu levantei. Mas por que eu levantei? Eu nem percebi, mas foi um valor que falou, olha a hora, você tem uma reunião, cara, você tem uma responsabilidade para cumprir. Responsabilidade. Responsabilidade é importante para mim? Sucesso é importante para mim? Se eu perder essa reunião, eu perco o meu sucesso? Eu jogo fora a minha responsabilidade? Percebe? A decisão não foi porque eu tenho uma reunião importante, foi porque o meu valor me fez levantar. O valor ali falou, levanta agora e corre atrás do seu sucesso, que é importante isso para você. Se você ficar deitado no quentinho do seu edredom, isso não vai te trazer para aquilo que é realmente importante para você. Aí a gente começa a perceber que essa é a primeira decisão do dia. Depois nós vamos tendo outras decisões, outras crises para decidir o que a gente vai fazer referente a isso no dia. Sabe? Então, se eu vou prestar atenção nessa reunião, é o meu valor que vai estar ali. Se eu tenho um valor família muito forte, eu vou estar assim na reunião. Eu podia estar em casa brincando com meus filhos. Tá vendo? É o meu valor no lugar errado. Eu estou na minha empresa, estou pensando nos meus negócios, mas o meu valor família que come, engole, né, está querendo se alimentar naquele momento. Eu quero ir para casa brincar com meus filhos. Aí eu vou para casa, vou brincar com meus filhos, o meu valor de sucesso começa a gritar. Pô, você está aqui trabalhando, você está aqui brincando com seus filhos, você podia estar trabalhando, você podia estar se desenvolvendo, você podia estar crescendo lá nos seus negócios. Aí o valor de sucesso querendo ser alimentado. A gente tem que ter essa percepção para a gente poder simplesmente realinhar e realocar esses valores, né, geologicamente falando, nos lugares que são ecológicos, que são saudáveis. Então a gente ouve muito, né? Quando eu estou trabalhando, mas eu poderia estar com meu filho, poderia estar brincando. E quando eu estou com meu filho, eu fico com aquele peso, pô, eu podia estar trabalhando. Eu nunca estou em nenhum lugar, porque a minha mente está conectada em outro lugar. Eu estou desligado disso. E se eu estou desligado disso, aí entra a neurociência muito forte. Eu só gravo algo na minha mente de longa data ou de médio ou longo prazo se eu tiver uma emoção, se eu tiver os cognitivos todos acionados com aquela experiência. Aí eu crio a minha emoção para poder viver aquela experiência futuramente, para levar essa experiência para frente. Então, se eu estou brincando com a minha filha lá, mas o meu cérebro está conectado em outro lugar, a informação que está aberta para o meu cérebro é do meu trabalho. Eu estou brincando com a minha filha, mas eu estou desligado de gravar essa informação. Eu estou vivendo essa informação aqui agora, essa experiência, mas eu não estou gravando ela, porque ela não está sendo importante para o meu cérebro. O que está sendo importante para o meu cérebro é o pensamento ligado ao meu trabalho. Isso chama-se autoindução hipnótica. Quando você não percebe, você faz uma coisa, mas seu cérebro está focado em uma outra coisa. Quando isso acontece, você não memoriza essa situação, você não grava essa situação, e é muito ruim.
Porque pensa agora no contrário. Você está no seu trabalho. Você poderia estar desenvolvendo, poderia estar crescendo, mas você conecta o modo automático, a execução automática, e simplesmente viaja para outra experiência. Brincar com a minha filha, brincar com o meu filho, estar com a minha esposa, estar me divertindo. E você se desliga, desconecta daquilo que realmente é importante para aquela situação, para aquele momento, que é o seu trabalho. Para a gente perceber como que é valores, eu vou contar uma história para vocês. Vamos colocar da seguinte maneira. Um marido, vou falar de uma família, um casal. O marido, a esposa e filhos. Esse cara se dedicou muito para o trabalho durante muito tempo, trabalhava longe de casa, passava a semana praticamente em ponte aérea, viajando, ou seja, só via família na sexta-feira e na segunda de manhã ele já viajava de novo. E esse cara dedicou muito para conseguir para crescer na vida, né? Para subir de cargo, para ser promovido, e batalhando durante a semana, estudando, buscando informação, buscando referências, mentores, ele se desenvolveu e conseguiu atingir o objetivo dele. E um dia, numa sexta-feira, né, ele chegou em casa eufórico, no finalzinho da tarde, início da noite, e chegou de viagem, a esposa dele na cozinha, ele todo eufórico para dar notícia que ele foi promovido, que a vida deles ia realmente mudar. E ele chega em casa e fala: amor, 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 boa noite. Ela: boa noite, amor, tudo bem? Saudade. Deixa eu te contar. Toma todo dia para te contar. Fui promovido, amor, nossos problemas estão resolvidos. Né? Meu salário vai dobrar, a gente vai ter mais dinheiro para fazer as coisas. Ela fala: amor, parabéns, pega o sal para mim. Ela estava ali na cozinha, cozinhando, e falou: pega o sal para mim. Eu falei: amor, espera só um pouquinho. Eu acabei de te contar que eu fui promovido. E você pede para mim pegar o sal? Amor, parabéns, eu te falei parabéns. Pega o sal para mim. Ele pega o sal nervoso, joga na pia, fala: enfia na bunda essa merda aí, eu não vou nem jantar em casa, eu vou sair. E ele sai puto da vida, ela fica super mal ali, continuando o que ela estava fazendo, começa a chorar, triste pra caramba, um pouco de situação, que merda. E ele vai beber com os amigos. Ele vai pro bar, encontra com os amigos, ainda de terno. Os amigos: pô, e aí, cara, como é que você tá? Não sei o quê. A mulherada toda reunida junto, todo grupo de amigos. Ele fala: pô, fui promovido, cara, finalmente consegui aquilo que eu lutei. Pô, parabéns, cara, muito bom. Pô, vamos dar os parabéns pro cara, rodar de bebida por nossa conta. Aí chega uma moça, né, uma moça jovem, bonita, fala: parabéns, você mereceu. Você deve ter se esforçado muito para chegar onde você chegou. Você é um cara muito inteligente. Vem comemorar. Abraça ele no ombro, já puxa ele, junta na cadeira lá e começa a bater papo durante a noite. E mão na perna, e parará, e papapá. E, de repente, ele se sente aquele pensamento: isso sim é mulher que me reconhece, não aquilo que eu tenho em casa. Percebe que reconhecimento, um valor de reconhecimento. E chega uma certa altura da noite, eu falo: vamos embora para um lugar mais isolado, onde a gente pode conversar melhor. E ele hesita, né? Esse cara chega a hesitar em algum momento. Ele fala: melhor não, eu bebi muito, eu vou para casa. Né? É melhor ir para casa. Nesse momento ele falou: não, eu tenho uma família em casa, eu não posso simplesmente jogar tudo que eu construí, filhos, um casamento, uma esposa, meu trabalho, por uma aventura. E deixou lá, a mulher ficou brava, mas ele foi para casa. Chegou em casa, o que aconteceu? Discussão novamente. Só que essa discussão perdurou a noite ali, e durante a manhã o casal sentou para simplesmente conversar, né, no sábado, sobre aquilo que tinha acontecido, e mais calmos, com a poeira mais baixa, eles chegaram a uma conclusão, né, que tudo poderia ter sido muito diferente. O homem, o marido, nessa situação, tinha um valor de reconhecimento muito alto. Ele não foi promovido por questões financeiras, ele não foi promovido para ter uma posição e conseguir pagar as contas, ele foi promovido para ser reconhecido. E de repente ele chega em casa, ele comunica, a comunicação dele é voltada para quê? Para ele ser reconhecido, para o valor de reconhecimento dele ser alimentado. Só que quando o valor de reconhecimento não é alimentado, o valor fica puto. Aí vem o lado negativo do peso do valor. Né? O lado negativo, nós temos o valor. O lado positivo, então pensa,
o lado positivo do valor de reconhecimento fez ele chegar no topo do negócio dele, né? No topo do lugar onde ele estava trabalhando ali, ele subiu, ele foi reconhecido nisso. E o lado negativo é que eu preciso estar sempre alimentando o meu reconhecimento, porque se não for reconhecido, eu simplesmente eu me transformo, aí vem um outro valor, uma outra ação, uma outra decisão, um outro comportamento negativo baseado no valor. Então, nesse caso, o valor dele de reconhecimento foi buscar alguém que o alimentasse, ou seja, quase foi para os finalmente com uma outra mulher e houve a traição. Pensa se o valor fosse mais forte que o valor familiar, né? Mas voltando lá no ponto do sábado dessa conversa, tudo que eu queria era ser reconhecido e naquele momento você não se importou e a mulher colocou o ponto dela. Eu também tinha um valor naquele momento e eu também queria alimentar esse meu valor, que era de organização, meu valor ali de ordem, organização, família. Eu queria simplesmente terminar a janta. Eu sabia que você ia chegar cansado. Eu sabia que você queria conversar, porque você gosta de conversar quando chega do trabalho. Então, eu queria aprontar tudo rápido para a gente poder sentar na mesa e poder jantar todo mundo junto numa sexta-feira. E aí sim, você contar para todos nós essa novidade maravilhosa e todos nós comemorarmos. E depois, por que não a gente intimamente abrir uma champanhe e comemorar só eu e você? E o cara nessa hora falou, caramba, eu quis alimentar só o meu valor. E não percebi que ela tinha um valor ali. E o valor dela era em conjunto com todos nós. E no momento certo, os nossos valores todos seriam alimentados. E todos alimentados, felizes, bem resolvidos, teriam um desfecho diferenciado. E a partir desse dia, esse casal fez um acordo. Toda vez que a gente perceber que nós estamos indo por um caminho de discussão e eu perceber que são decisões, discussões baseadas em valores que estão querendo ser alimentados, a gente vai ter que pegar e pagar uma multa de R$2. A gente vai colocar R$2 numa caixa. Vai pagar multa, tipo, eu estou discutindo por causa do meu valor. Eu estou sendo egoísta, estou pensando só no meu valor agora. Não estou pensando no valor dela. E estou querendo alimentar só esse meu valor. E eu pago a multa. O resumo da ópera é que esse casal, no final do ano, fez uma pequena viagem, né, para gastar esse dinheiro que foi armazenado como multa de R$2 durante o ano. Ou seja, rendeu bastante, virou bastante discussão, mas isso foi entrando num processo automático, onde eles instalaram e começaram a ter uma percepção referente aos valores. E as discussões foram cessando, porque eles perceberam que quando eles tinham um valor ali muito forte, gritando, né? Olha, ele não dá mínima para você, ele não quer saber o que você faz durante o dia, ele só está preocupado com ele. Opa, é o meu valor de organização, de ordem, de limpeza, sei lá, qual seja o valor da esposa e o valor do homem, seja de sucesso, de reconhecimento, de amizade. De repente, as amizades são mais importantes ali do que a família naquele momento. Isso levava a muitas discussões. Mas, aos poucos, quando isso foi sendo entendido, as coisas foram entrando e se adaptando. E as decisões, as discussões deixaram de ser baseadas em valores e passaram a ser baseadas em resultados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que nós podemos sim reprogramar os nossos valores. Então, a gente pega um exemplo aqui que eu gosto bastante, você pega vários homens, várias mulheres de sucesso. Eu fico pensando na Oprah Winfrey, é uma história bem legal, mas eu gosto de contar desse jeito que eu vou contar. Não sei se é verdade, se não é, mas uma vez eu contei desse jeito, eu acabei gostando muito porque gerou um puta do resultado positivo. E é um treinamento para o nosso cérebro para encontrar, né, o nosso cérebro encontrar respostas diferentes e não decisões baseadas no nosso velho ser, mas sim no nosso novo ser. A Oprah Winfrey está trabalhando numa emissora, foi mandada embora. E o chefe dela falou, você não serve para ser repórter na nossa empresa. Uma pessoa normal talvez agiria de um jeito negativo, né? Acabei de destruir um valor, eu não sirvo para ser repórter nessa empresa. Mas se meu valor realmente tem força, uma força baseada, enraizada em valores morais, realmente, eu entendo da seguinte maneira,
esse cara tem razão. Esse cara realmente tem razão. Oprah Winfrey se tornou a mulher negra mais poderosa dos Estados Unidos. Uma das mulheres mais ricas e poderosas. Uma das maiores influenciadoras mundiais. É só pesquisar. Você vai ver a história dessa mulher. A história que eu conheço é que ela foi mandada embora e comunicaram isso para ela. Você não cabe, você não serve, você não é repórter, você não pode ser repórter aqui, você não nasceu para isso, para ser repórter aqui. E essa mulher se tornou a mulher mais poderosa dos Estados Unidos, negra, rica. Eu migrando, né? Sabe quando a gente fala que queria ser um mosquitinho para entender o que aconteceu ali dentro? Eu percebo o seguinte: ele tem razão, o meu chefe, o meu ex-chefe tem razão. Eu não nasci para ser repórter nessa emissora. Eu vou comprar essa emissora, porque eu nasci para ser a proprietária dessa emissora. Realmente, ele tem razão. Eu não nasci para ser repórter. Percebe o valor dela ali, de sucesso, de crescimento, de prosperidade, sei lá o valor que falou com ela naquele momento, mas que fez ela entrar em movimento, levar ela para uma decisão de falar, você tem razão, eu estou acima disso, eu não estou aqui para ser repórter, eu quero ser dona dessa empresa, eu vou comprar essa emissora, eu vou ser sua chefe, porque é isso que eu mereço, essa é a minha posição. Isso é quando a gente não alimenta o lado negativo, quando o nosso lado negativo do valor se comunica de uma outra maneira com a gente. Um outro jeito é Bill Gates. Bill Gates tinha um valor de contribuição muito alto ali, né, que ele cresceu com esse valor. Aí entra a história, que eu falo que os valores se mutam de acordo com as nossas necessidades. Por isso que está muito ligado com necessidades humanas, porque nós temos necessidades de acordo com as nossas fases de vida e os nossos valores também são coligados de acordo com as nossas fases da vida. Então, eu vou mudando os meus valores de acordo com a fase que eu estou vivendo. Aí falam para mim, quando eu fui fazer um curso de coaching, eu ouvi lá presencialmente o treinador falando, porque os valores você vai carregar e vão definir quem você é. O valor, uma vez que você encontra, você percebe quem você é. Achei, pô, que legal isso. E você vai carregar isso pro resto da sua vida. Eu falei, não, eu não concordo, já discordei, né? Eu quero entender, e eu questionei. Ele falou, não, você pega os valores dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos e te constrói quem você é. E você vai ser assim. Você precisa ter a visão dos seus valores para você se desenvolver e aproveitá-los da melhor maneira possível. Eu falei, eu não concordo que eu vou ter esse valor que era do meu pai e eu tenho que aceitar esse valor e apenas aprender a conviver com ele para o resto da minha vida. Eu concordo com isso. Porque eu estudei neurociência, eu estudei neuroplasticidade, eu entendo que o nosso cérebro se molda e se adapta e se evolui, mas eu não aceito ter que simplesmente pegar um valor que não é meu, que não era meu, que foi colocado na minha cabeça e falar, tá bom, é meu, eu estou assim por causa desse valor. Eu não aceitei isso. E eu fui simplesmente desenhar processos. Eu fui buscar com os meus clientes, fui fazer estudo com os meus clientes e fui estudar mentores, fui estudar outros homens de sucesso. E eu cheguei na qual conclusão? Vou pegar a história do Bill Gates, por exemplo. Bill Gates cresceu com um valor de contribuição muito alto, cresceu com um valor de introspecção muito alto. Você tem que ser retraído porque você tem que ter foco nos seus estudos. E esse cara, ele em certo momento da vida dele, o valor de sucesso foi o more, foi o top ali. O valor de reconhecimento foi o top. Bill Gates era o homem mais poderoso do mundo, brigou com os primeiros lugares do mundo. Vocês já viram a história básica no outro vídeo, mas em certo momento ele simplesmente falou, olha, foi legal, foi top, mas agora eu quero fazer uma outra coisa que eu quero que seja importante para mim. Ele pegou o valor de contribuição, colocou em primeiro lugar, deixou o sucesso de lado, não faz mais sentido para ele o sucesso. Ele atingiu aquele valor ali, conseguiu e caiu na hierarquia. Por que hierarquia? Porque os valores não se conversam na horizontal, os valores são verticais, ou seja, seguem uma hierarquia. Né? Então, no caso do casal, ele tinha um valor de reconhecimento, encontrou uma moça que o reconheceu, falou, uau, e ele falou, uau, meu valor de reconhecimento, e quase tomou uma decisão ali baseado no valor de reconhecimento. Vou ir para um motel com essa moça, porque aí eu vou me sentir muito bem, alimentado,
né, no meu ego ali. E de repente vem o valor de família. Fala, sai aí, sai, desce, desce, desce. Família é muito importante. Ele passou uma vida para construir essa família. Isso aqui é o mais importante para ele. E nesse momento, né, simplesmente falou, não, realmente agora não é o momento, eu preciso ir. Eu preciso ir porque eu tenho uma família em casa. Percebe? Existe uma hierarquia, onde um manda no outro e ele vence a batalha nessas decisões. Então, para a gente compreender isso de forma dentro de uma linha do tempo, um adolescente, ele não tem um valor de prosperidade muito alto, ele não tem um valor de sucesso, porque ele é um adolescente, ele está vivendo uma fase onde esses valores não cabem. Ele tem os valores ali dos pais. Olha, você tem que ser honesto, tem que se esforçar, você tem que contribuir, tem que ajudar as pessoas, e piriri, piriri, parará, parará, parará. Existe tudo isso, né, que vem de educador. Bastante barulho porque eu não estou no estúdio, estou em home office. Então, o que acontece? O jovem ali não acha isso importante. Falar, mãe, não me enche o saco. Né? Percebe por quê? Não tem nada a ver com o valor dele ali. O valor dele é ser reconhecido. O valor dele é o valor de se fazer parte, de se conectar, conexão, amizade. Ele precisa se conectar com grupos sociais. Ele precisa se entender e se perceber fazendo parte de um grupo. Percebe? Então, os valores são diferentes. E, de repente, ele se conecta, ele cresce, ele não quer mais fazer parte de um grupo social, um gótico, um punk, um metaleiro, que nem era do meu tempo. A gente queria fazer parte desses grupos. Né? Para quem é da minha idade, abaixo de 50 anos, sabe bem disso. Então, o jovem tem esses valores de reconhecimento muito enraizados, muito fortes nessa fase, valor de conexão, valor de amizade, né? Muito fortes. E depois ele vai crescendo, ele vai adquirindo. Pô, eu preciso ter responsabilidade na vida. Aí vem o valor de responsabilidade. Aquele valor de conexão vai caindo por terra. Ele não precisa mais desse valor, porque agora está mais preocupado em prosperar, em ter dinheiro, em independência, liberdade. Ele quer ganhar liberdade. De repente, ele põe ali o valor de sucesso em primeiro lugar, porque ele começa a conviver com pessoas que buscam o sucesso. Nós aprendemos a ter os valores. Nós começamos a dar importância quando isso é importante para as pessoas que me rodeiam. Se as pessoas que me rodeiam buscam muito sucesso, é importante para elas, então isso passa a ser importante para mim. Não é assim? Ah, isso é importante para o meu amigo, então é importante para mim também. A gente faz isso o tempo todo. São os nossos neurônios espelhos ali modelando, copiando, identificando o que é parecido com a gente e a gente vai se modelando a isso. E, de repente, chega numa certa idade da vida, o sucesso não é mais importante. De repente, ele volta aquele valor de liberdade. Agora eu estou numa certa idade e quero ter liberdade. Eu não preciso mais me preocupar com dinheiro, com conta. Eu não busco mais sucesso, eu não busco mais reconhecimento. O que eu quero? Eu quero liberdade, eu quero diversão, eu quero amizades. Eu vou para o baile de terceira idade, foda-se, tem conta para pagar. Os valores vão mudando de acordo com as nossas fases de vida. Então, como é que eu posso falar que eu vou crescer com 5, 10 valores e vou passar minha vida tendo que aceitar esses 10 valores? Não, eu não preciso aceitar esses 10 valores. Eu primeiro preciso identificar esses valores, que é o trabalho que a gente vai fazer. Né? No próximo vídeo, eu vou te ensinar passo a passo para como identificar esses valores. Então, uma vez que nós aprendemos a identificar os nossos valores, nós identificamos alguns comportamentos que nós temos. Isso dentro do nosso relacionamento. Eu estou me comunicando com meu marido de uma maneira baseada no meu valor. Pô, que interessante, quando eu conheço isso de maneira consciente, eu começo a perceber que o comportamento é automático. E isso é muito ruim. É muito ruim, né, quando a gente age de maneira automática. Porque como é que funciona o meu comportamento? Eu vou recapitular. Experiências são neutras, ok? Experiências são neutras. O que significa que experiências não têm emoção. A experiência não tem memória. A experiência não tem um cérebro. Experiência é tudo que está fora de você. Tudo que você vivencia são experiências. Então pensa, quantas experiências você capta no seu dia, no seu raio de visão? Você enxerga tudo praticamente. Só que você filtra as coisas que você capta nas suas experiências. E como é que você filtra? Porque o seu cérebro fica buscando aquilo que faz sentido para você, aquilo que é importante, aquilo que tem valor para você.
ele capta isso, identifica isso. Por quê? Porque tem uma emoção, tem várias emoções configuradas no cérebro, e essas emoções são baseadas em outras experiências passadas, como a experiência da barata. Lembra a experiência da barata? A criança brincando, neurogênese, ela nunca teve uma experiência com uma barata antes, então ela não tem medo, ela é inocente, não tem emoção, não tem preparo para lidar com aquilo, então ela se diverte e está lá brincando. Aí vem a mãe, e pronto, criou a emoção. Quando ela vê um mosquito voando, ela, ai meu Deus, ai, ai, ai. Por que ela agiu dessa maneira? É uma mosca, não vai fazer nada. Mas por que ela agiu dessa maneira? Porque ela vai buscar essa experiência, vai lá no cérebro, encontra a barata, ela vai lembrar da barata? Não, ela não vai lembrar da experiência da barata. Ela vai lembrar do quê? Do pânico. A emoção do pânico vem e gera o comportamento, que é começar a se debater. O pânico por causa de uma mosca. Mosca, história da barata, do inseto, emoção, eu trago a emoção para essa situação e essa situação passa a gerar o comportamento idêntico ao que eu aprendi aqui na minha infância. Então, a experiência da mosca não tem emoção. Eu dou a emoção para a experiência. Aí eu entro em pânico, começo, pego o chinelo para tentar matar a mosca, aí vem alguém e fala, gente, é só uma mosca. Por que você está desse jeito? Percebe? Essa pessoa não está nem aí, não tem nenhuma emoção, nem liga para a mosca. Por quê? Ela não tem uma experiência para gerar um comportamento baseado naquilo, não é importante para ela. Então é neutra aquela experiência para ela, não tem emoção embutida nenhuma. Cada um coloca a emoção de acordo com as suas experiências interpretativas da sua vida, ou seja, da sua história. Para ficar muito claro, né, eu tenho uma experiência, ok? Experiência. Essa experiência agora vai buscar uma associação no meu cérebro, vai buscar uma história para poder associar essa experiência agora. Quando ele encontra uma história na minha mente, na minha memória, ela capta a emoção dessa história que foi gravada. Lembra? A história só é gravada se tiver emoção. Se eu não tenho emoção, o cérebro descarta, não grava, descarta. Eu nem lembro o que aconteceu, porque não tem emoção. Se não tem emoção é porque não é importante. E se não é importante, não gerou um trauma. O trauma é o que propicia a gravação. O trauma pode ser positivo ou negativo. A emoção dessa história é combustível para a ação. Emoção é o combustível para um comportamento, para a ação. O que acontece? Experiência, associação com uma história passada, dispara uma emoção, a emoção é o combustível para a ação, aí eu gero meu comportamento. Eu gero o comportamento do porquê. Porque é baseado em algo que foi importante para mim, algo que tem valor para mim. Fez sentido? Então aprenda uma coisa, perceba uma coisa, as experiências da nossa vida não têm emoção. Nós damos a emoção baseada nas nossas histórias. A maneira de se fazer isso é você modificar toda essa situação, é você começar a perceber. Falar, por que eu estou agindo desta maneira? Baseado em qual emoção? Isso no começo é difícil, isso no começo é mais complicado, porque requer um exercício, requer a prática, requer que você faça isso constantemente, né? De maneira racional, consciente. Esse comportamento é baseado no quê? Numa emoção. Por que eu estou tendo essa emoção? Por que essa experiência para mim é desse jeito e para outra pessoa é de outra maneira? Por que cada um responde de acordo com as suas emoções? Aí a gente começa a perceber. De repente fala, não, você tem que fazer alguma coisa. E a pessoa fala, não tem que fazer nada. Ela não tem a mesma história que você tem na sua mente. Ela não teve a vida que você teve. Por isso ela age de maneira diferente. Aquilo não é importante para ela, não faz sentido. Ou faz mais sentido do que faz para você. Fez sentido toda essa conversa? Fez sentido toda essa lógica construída, baseada em cima de valores? A mensagem que eu passei agora do pássaro, da neurogênese, que se eu não tenho nenhuma experiência referente a algumas coisas, nós temos o padrão da inércia, nós não ligamos para aquilo, porque a gente não teme e também não nos atrai. Nós nos acostumamos
e criamos o costume daquilo. Então o pássaro está na merda ali porque ele não sabe que ele está na merda, por que daquilo. E de repente ele é comido por um gato que ele também não sabe como agir referente àquilo. Ele não tinha uma experiência, por isso ele não teve medo e não sentiu nojo. A gente começa a perceber algumas coisas como são construções. A metáfora do casal é para a gente perceber, isso pode ser no trabalho. Pô, eu passei a semana, sabe, para fazer esse trabalho aqui, eu me dediquei, eu dei o meu melhor. Lembra do meu melhor, que o resultado é horrível? Aí para o outro que tem uma riqueza maior de experiências, aquilo é muito pouco para ele e ele não está preocupado, né, com o que o outro está pensando. Ele está no valor de sucesso, o outro está no valor de reconhecimento. Eu fiz o trabalho, está aqui, olha meu trabalho. Não, eu não estou preocupado com o trabalho, foda-se o trabalho. Eu estou preocupado com o resultado. Eu quero que o seu trabalho gere resultado. Então eu olho para você, eu não enxergo o resultado, porque cada um está olhando para um determinado valor. Se eu começo a entender o valor do próximo, o que ele espera de mim? Qual que é o valor que ele dá muita importância? Qual que é o valor que eu posso aprender a desenvolver com ele para suprir e alinhar as nossas necessidades profissionais? A gente começa a perceber que o nosso crescimento é limitado porque nós nos fechamos só nos nossos valores. Porque na nossa caixinha, derruba as paredes da sua caixa e você vai ver um mundo repleto de valores assim que são importantes para muitas pessoas e destrói muitas pessoas. Mas quando a gente começa a perceber como a gente pode lidar com isso, como eu enxerguei que o Oprah O'Neil enxergou, né? Poderia ter destruído ela ali naquela situação, mas ele tem razão, eu posso ser melhor que isso. Né? Outras pessoas iriam para casa e tentariam o suicídio, como fez o nosso amigo Coronel Sanders, que tentou suicídio depois da última demissão. Oprah O'Neil enxergou de uma outra maneira. Ele tem razão. Eu não nasci para ser repórter dessa emissora, eu nasci para ser a dona. Pronto, fechou. Se fez sentido esse vídeo para você, comenta lá no grupo, comenta o que você absorveu de importante, anota, faça anotações, né? Aquilo que a gente tira do nosso cérebro, coloca para o papel, se torna importante porque a gente passa para o papel uma emoção e a gente grava melhor porque passa a ser visual, não só auditivo. Né? Eu não estou só olhando o Jean, eu estou vendo o que eu escrevi também. Ou seja, é uma maneira de reforçar o aprendizado, se isso foi importante para você, de acordo com os seus valores. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou dar instruções muito bem definidas referente à nossa programação de valores. Grande abraço e até o próximo vídeo.